não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! O apego a um meio social e ao apoio desse meio social é também o apego ao seu passado. E não tem coisa mais neurotizante do que o apego ao passado. Né? Na Bíblia está escrito assim, o que passou morreu. Portanto, vamos dizer, isso é uma lei universal, isso foi Deus que decretou. Né? Não tem volta. Né? E se não tem volta, não pode ter o peso atual que tinha no instante que aconteceu. Não é isso? Então quer dizer que outra condição básica para você transpor as camadas é a capacidade de esquecer. Né? Esquecer que na verdade é perdoar. Não é isso? Mas aí até eu coloquei uma notinha no Facebook dizendo o seguinte, que a maior parte das pessoas tem muita dificuldade de sofrer as amarguras da vida sem procurar um culpado entre as pessoas mais próximas. Não é isso? O que estraga as relações próximas e aumenta o número de sofrimento. Né? Então, você aceitar o sofrimento como uma coisa natural. Não foi ninguém que fez, não foi seu pai, não foi sua mãe, não foi a sociedade, simplesmente a vida é assim. A vida nesse planeta ela é deficiente mesmo. Né? Então, a travessia das camadas implica a adoção de uma atitude dinâmica e criadora em relação ao seu passado. Quer dizer, cada ato seu do presente modifica o significado que o passado tem para você. E vamos dizer, essa é uma tecnologia absolutamente fundamental para a formação da personalidade. Né? Isso quer dizer, você não precisa apagar tudo da sua memória. Quando eu digo esquecimento, é o esquecimento afetivo, não o esquecimento intelectual. Né? Você fazer com que certas experiências vividas no passado comecem a significar outra coisa para você, porque você tomou novas atitudes com relação ao presente. Então aquela lembrança começa a atuar em você de uma outra maneira. Né? Então você está permanentemente, vamos dizer, mudando a sua consciência do passado e, de preferência, atenuando o peso que ela teve. Você vai passando isso da esfera, vamos dizer, emocional para uma esfera mais intelectual. Sem isso, simplesmente não é possível passar de camada nenhuma para camada nenhuma. Não é isso? Mas precisa ver também que existe o estímulo do meio social para isso. Não é isso? Por exemplo, pessoas que vêm cobrar de você coisas que você fez 20, ou 30, ou 40 anos atrás, aquele negócio do irmão que chega para você e fala, o papai gostava mais de você do que de mim. Né? Vocês nunca viram isso? Tem alguma família que não tem isso? Então, isso é um elemento regressivo, tá certo? E a resposta mais certa é, olha, eu não lembro. Eu não sei. Não é isso? Então, ou, vamos dizer, pessoas que você ofendeu ou magoou no passado, se isso te pesa, você tem que se livrar disso o mais rápido possível. Faça alguma coisa. Existem coisas que você não pode consertar mais. Né? Mas o peso emocional delas tem de mudar. Por exemplo, uma vez um sujeito me deu, um médico em São Paulo me deu os originais de um livro para eu corrigir, para ele fazer uma edição de texto. E eu perdi o raio do original. E o autor já morreu. Isso não tem conserto nunca mais.
Então, muito bem. O que fazer? Você ficar a vida inteira no meia culpa, minha máxima culpa. Não, já fiz a minha máxima culpa lá na igreja e não vou ficar fazendo de novo aqui. É isso? Então você tem que superar isso aí, né? Você tem que superar de tal modo de eu não sou mais aquela pessoa. Quer dizer, eu não prestava, eu era um irresponsável e, porém, acabou. Quer dizer, você usar esta própria vergonha que você tem daquilo como uma garantia de que você não vai voltar mais àquilo. Mas é a garantia que se torna o centro, não a recordação da vergonha. A vergonha tem que sumir e sobrar somente, vamos dizer, o peso, a força da nova atitude assumida. O que significa que os seus erros, os seus pecados do passado deixam de ser um fetiche para você e se tornam elementos naturais do seu aprendizado. Diga. Do ponto de vista religioso, isso é o verdadeiro arrependimento. Você Sim. muda de direção e não fica assim remoendo, porque eles têm Claro. uma tendência. A diferença entre o arrependimento e o remorso, né? O remorso é remordir-se, quer dizer que a ferida está doendo, você vai lá e morde mais um pouco para doer mais um pouco. Você pode fazer isso até, vamos dizer, de vingança das pessoas. Olha como eu estou sofrendo, a culpa é sua. Então, tudo isto, vamos dizer, todos esses fatores, vamos dizer, eles são de um peso extraordinário numa sociedade de camada 4. E isso tudo pode tornar a vida do sujeito um inferno. Também você veja, é natural que pessoas que não gostam de você tentem tratar o seu passado como se fosse presente. Eu tenho uma série de profissionais fazendo isso, tem os Velasco, Mira Macedo. Fala, você, 40 anos atrás você fez isso. Fala, eu não lembro direito, nem sabia. Então, aquela situação já morreu, aquela pessoa já morreu, o outro falou, eu não vou responder por coisas que já passaram. Não é isso? Agora, isso aí algumas pessoas trazem o seu passado de volta porque é o passado delas também. Elas querem uma compensação emocional. O caso do irmão que disse, papai gostava mais de você do que de mim. E tem outras pessoas que já fazem de sacanagem mesmo, né? Para tentar neutralizar os efeitos da sua evolução e fazer você voltar a uma situação que, se você não puder resolver na ocasião, muito menos pode resolver agora. Não é isso? Então, tudo isso, vamos dizer, é muito comum, e eu nunca estranhei que aparecessem pessoas fazendo isso com a minha vida. Por quê? Porque é uma sociedade de camada 4. Né? E os indivíduos realmente eles acham que me falando de coisa do meu passado, eles vão acabar comigo. Vão tirar minha segurança, etc, etc. Eles acreditam realmente nisso. Por quê? Porque eles são assim. Então, é a ideia, vamos dizer, a ideia maligna da justificação da vida. Nenhuma vida humana é justificável. Isso é importante você entender isso. Só Deus pode te justificar. Agora, se você quer provar que você sempre esteve certo em tudo, que você nunca fez o mal para ninguém, que você sempre foi uma vítima das circunstâncias, você se prendeu na camada 4 para sempre. Está entendendo? Então, qual é a justificação que você tem para aquilo que você fez 40 anos atrás? Não tem justificação nenhuma. Foi um pecado. Eu digo, olha, se for um pecado ou não, eu já confessei. Para mim, atualmente, não é mais um pecado. É simplesmente um dado do passado que não significa mais coisa nenhuma. Então, não se justificar. Isso aqui é básico para você transpor camada a camada. Não interessa se eu estive certo ou errado naquelas coisas que eu fiz no passado. Não interessa mesmo. Por quê? Eu não tenho o poder de retroagir o passado. Não é o exterminador do futuro que volta para o seu passado para consertar. Tá certo? Então, colocar as pessoas dentro de um circuito tipo exterminador do futuro é a melhor maneira de destruí-las, psicologicamente. Quer dizer, fazer com que o indivíduo tente justificar ou recalchutar o seu passado
para ele poder ter uma segurança no presente. Você não pode cair, mas note bem, na sociedade brasileira isso é uma coisa absolutamente constante. Então, você imagina então, por exemplo, pessoas que escrevem livros de memórias para tentar dar um sentido ao que não teve sentido algum. Eu tenho certeza absoluta que eu não posso escrever um livro de memórias, porque aconteceu coisa demais. Eu não vou conseguir lembrar, né? Nem com a ajuda dos Velásquez, etc., eu vou conseguir, porque eles ficam juntando documentos, falam, não é que juntar tudo aqui, eu falei, ainda está faltando coisa que você nem imagina. Então eu posso escrever talvez recordações de episódios, né? Um aqui, outro ali, outro ali. Sem a tentativa de eu olhar a minha vida inteira e criar um perfil. Essa ideia do perfil, que então seria a justificação integral da vida. Você vê que quem entra nisso, se quer um exemplo disso aí, é as memórias do Jean-Jacques Rousseau. O indivíduo que está tentando se justificar perante o mundo e mostrar que ele era melhor do que as pessoas pensaram. É um dos livros mais deploráveis que alguém já escreveu, porque é uma coitadice que não termina mais. Chega a um ponto que ele diz, as pessoas não entendem que eu sou o melhor coração que existia na Europa. Jean-Jacques Rousseau. Então, o Rousseau é uma espécie de antimodelo do desenvolvimento humano. É um cara que nunca cresceu, embora fosse um homem de gênio. Esse é um camada 4 cruzes. Tá vendo? Se você quiser um modelo, tá lá. E o que o mantém preso nessa camada é o desejo da autojustificação. Então, você aceitar, vamos dizer, a condição humana, que todos nós carregamos um certo número de culpas, e se todos nós carregamos as culpas, então não há porquê você ficar apontando as pessoas, você fez isso no passado, e nem para você apontar a si mesmo, e nem para os outros apontar você. Quer dizer, essa está na Bíblia, o que passou morreu mesmo, né? É uma coisa que só existe agora no plano da eternidade. Ou seja, todos os momentos que passaram, eles morreram, mas eles não se transformaram num nada, porque tudo aquilo que entrou na esfera da existência, por um segundo que fosse, não pode voltar ao nada. É um dado do passado e esse dado não muda mais, objetivamente falando, tá certo? Mas onde ele existe? Só na eternidade. Quer dizer, só Deus lembra disso. Então, para Deus, a eternidade, os tempos que passaram, são para ele como se fosse um mapa que estivesse na mesa, ele está vendo tudo ao mesmo tempo. E nós não vivemos assim. Não é isso? Então, o julgamento do seu passado deve ser transferido para Deus, e para Deus somente, porque só Ele sabe tudo. Ele sabe todos os passos da sua vida, inclusive alguns que você não sabe. Não é isso? Então, quem tem que julgar é Ele. E daí a finalidade, vamos dizer, do rito da igreja, a confissão e a comunhão, que é para zerar tudo. Né? Agora, você zera perante Deus, Ele zera. Né? Faz com que o acontecido fosse como se não tivesse acontecido. Porém, a memória dos outros seres humanos não é Deus. Para eles aquilo pode estar lá, presente, e às vezes nunca passa. Uma ofensa feita 30, 40 anos atrás pode continuar doendo, se for um maconheiro ou um camada 4 crônico, ele vai sempre se lembrar daquilo. Né? E também, vamos dizer, isso produz uma outra distorção, que é a crença de que os episódios da vida alheia que são importantes são aqueles mesmos que foram importantes para você. Então você passou por alguma experiência junto, o outro pode ter esquecido, aquilo pode ter sido uma insignificância para ele, mas para você é o centro, então você acha que é o centro da vida dele também. Então isso cria uma impossibilidade de compreensão da psicologia alheia. Não é isso? Então a travessia das camadas, vamos dizer, é uma perpétua neutralização de experiências anteriores e abertura a experiências novas que as integram e mudam o seu significado. É sempre assim. Né? Então, só que às vezes dá dó, porque aquilo que te custou tanto aprendizado, sofri tanto
aprender isso, né? O garoto que na escola ele se mostrou que ele sempre era o primeiro da classe, era o fortão, era o cara que pegava todas as garotas, etc, etc. De repente ele vai no emprego onde ele é o Zé Ninguém. Ninguém está querendo saber das suas glórias, tá certo? Ele vai tentar se apegar àquilo, em vez de se adaptar, não é isso? Então, você perder o seu passado é uma das melhores coisas da vida. Quer dizer, quando se diz, você deve viver no presente. O que quer dizer viver no presente? Quer dizer que o passado adquire um outro peso em função da situação atual. Então, isso também é um fator cultural. Vocês conhecem as famílias brasileiras, conhecem o meio brasileiro, você sabe quanto a cobrança do passado é uma coisa quase obsessiva, não é isso? No Brasil, só que essa cobrança pode vir de fora, mas ela é introjetada. Você se acostuma a fazer a mesma coisa, não é isso? E este permanente remordimento, ele impede o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é uma neutralização, quer dizer, você confessa a coisa integralmente perante Deus, quer dizer, você não precisa... A igreja sempre diz que você não precisa ser meticuloso na sua confissão, basta dar o nome, porque Deus já sabe tudo, né? Quer dizer, realmente é um ritual, e um ritual é um gesto resumido, tá certo? Então você dá o nome dos pecados e pronto, acabou, você não precisa dizer fiz isso, né? Sei lá, cometi adultério. Não precisa, comi a fulaninha, mulher do fulano, mulher do posto de gasolina, não precisa ser assim, né? Então, cometi adultério. Quantos? 145. Tá certo? Então, vamos dizer, a função, vamos dizer, do rito da confissão é justamente neutralizar esse passado, porque, como diz, ele não vai estar inscrito na eternidade. Ele não vai desaparecer completamente, mas vai se tornar um pontinho na eternidade. Então, a noção, se as pessoas não têm a noção do que é o perdão divino, elas nunca vão mudar de camada. Né? E o perdão divino é um negócio realmente total. Acabou. Levou um tempo para entender isso. Eu digo, peraí, eu fui absolvido, mas eu continuo com aquele negócio. Então você ainda não entendeu que você foi absolvido. E eu não creio que o nosso clero esteja muito habilitado a ensinar isso. Fala, não, se você foi absolvido, a coisa realmente sumiu. Existem os efeitos materiais que permanecem. Mas os efeitos espirituais foram neutralizados. Então, se você matou uma pessoa, você confessou, fez a penitência, comungou, isso não será cobrado de você na eternidade. Portanto, isso não se incorpora na sua personalidade final. Na hora que fecha o seu caixão, eu não telcam lui-même enfant l'éternité l'échange, isso não vai estar lá. O seu perfil definitivo não contém isso. Agora, pode ter deixado marcas, né? Bom, você foi perdoado, mas não quer dizer que você não vai ter que cumprir pena. Mas o cumprir pena é aceito de uma outra maneira, se você souber se você entender o que é o efeito do perdão divino, né? Então, do mesmo modo, vamos dizer, todos os efeitos que ficaram das nossas ações anteriores, ainda que eles permaneçam materialmente e lhe deem trabalho no presente, não é isso? Você vai ter que modificá-los de algum modo. Então, por exemplo, bom, eu não posso encontrar agora o manuscrito do médico que eu perdi e não posso trazer o autor de volta à vida e dizer, toma lá o seu livro, publica, etc, etc. Não posso fazer nada disso. Mas eu posso contar isso para as pessoas de maneira que seja útil para elas. Para as pessoas entenderem, olha, tem coisa que você faz que não tem conserto mais, presta atenção. Evite de fazer isso, né? Mas se fizer, você vai ter que em seguida usar isso mesmo como um instrumento para algo de útil. Está entendendo? Então, a passagem de camada a camada depende, então, em primeiro lugar, de uma informação. Quer dizer, você saber e conseguir imaginar concretamente que existem outras possibilidades, outras experiências possíveis. Tá certo?
existe a possibilidade de um crescimento espiritual, por assim dizer. Isso, se a sociedade não te dá, bom, você pode obter por outros meios, não é isso? Mas, se não foi a própria sociedade que te deu, é porque ela não conhece aquilo. E você, na hora que você quiser absorver essas possibilidades novas, você vai se desaculturar, você vai entrar em choque com o meio. E muito provavelmente você vai ter que abandonar aquele meio social, que é a melhor coisa a fazer nesses casos. Aí também é o exemplo bíblico da história de Abraão, tem um conflito com o pai, ele diz, olha, você é meu pai, eu não posso te desrespeitar, né? Mas para não desrespeitar o que eu faço? Eu pego minhas malas e vou embora. Vou para outro lugar. Então, quer dizer que você preserva a relação, vamos dizer, emocional, na medida em que se afasta fisicamente da pessoa. A não ser que, bom, tem pessoa que tem casca grossa, consegue continuar convivendo e não ligar, mas eu não recomendo muito isso. Né? Então, isso quer dizer, muitas vezes você vai ter que abandonar pessoas. Não é isso? E claro que isso vai, muitas vezes, não se faz sem sofrimento. Não é isso? Mas é o tal negócio, se a pessoa te ama realmente, ela quer que você alcance o máximo das suas possibilidades, ela quer que você se realize na vida, de algum modo, não só do ponto de vista social, econômico, etc., mas como pessoa. Né? Isso quer dizer que aqueles que se apegam a você, mas mantêm você preso numa certa camada, eles não te amam de maneira alguma. E a gente tem que entender isso aí. Isso aí são falsas afeições e são falsos conselheiros, que é a pior coisa do mundo. Então você tem que procurar aqueles que querem o que você quer e rejeitam o que você rejeita. Você tem que procurar as verdadeiras amizades. Então, a simples busca da verdadeira amizade é algo que puxa você para a camada seguinte e faz você ir integrando, né, experiências cada vez mais vastas. Então, as dificuldades, elas vêm de fora e de dentro, vêm da sociedade, da cultura, tá certo? E vêm do fato de que você reproduz em você mesmo as condutas que você absorveu da cultura e elas passam a ser suas. Então, no começo foi a sociedade que sugeriu que você fizesse isso, mas depois é você mesmo que está fazendo. Não é isso? Então, significa que essa segunda passar, quando a coisa virou, por assim dizer, um vício interior, bom, de certo modo é melhor, porque você tem mais controle sobre a situação. Quer dizer, já não é mais um fator externo que está te impedindo, é apenas você mesmo. Mas, e existe sempre, vamos dizer, um obstáculo permanente. Quer dizer, você quer realmente crescer, você quer realmente alcançar o limite da possibilidade humana, ou você quer ficar como um exemplar, vamos dizer, inferior da sua espécie. Mas todos nós podemos optar por isso, né? E podemos achar até que isso é um sinal de modéstia e humildade, né? Quer dizer, onde você está confundindo, vamos dizer, o seu melhoramento interior com a luta por prêmios exteriores, né? E achando que você, não evoluindo, não crescendo, você está cumprindo o mandamento divino de ser humilde, né? Então é por isso que chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo.
Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal, que é o nosso canal, que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada, 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.